através do nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém e amém. Bom, irmãos, nós temos aprendido nessa série de mensagens no livro de Atos. Na realidade, hoje será a terceira mensagem dentro daquele tema geral que nós colocamos, né? Atos de Jerusalém para o mundo, pelo poder do Espírito Santo. Nós já percorremos o capítulo 1 e o capítulo 2. E nós estamos vendo o quão importante é o estudo do livro de Atos, porque ele faz como que esse link, esse elo de ligação entre o ministério pessoal e físico de Jesus Cristo e a atuação da igreja de Jesus Cristo a partir dos apóstolos e dos discípulos. Então o livro de Atos é esse elo de ligação entre Cristo e a história da igreja. É fantástico que no domingo retrasado, olhamos para todo o capítulo 2 e separamos o capítulo 2 em 3 sessões, vocês se lembram? 3 sessões que, para facilidade da nossa compreensão, nós colocamos com temas que começavam com a letra E. Eu disse que no início nós vamos ver a exposição do evento, ou seja, dos eventos contidos no dia de Pentecostes. Nós vemos como que se deu o cumprimento da profecia através do derramamento do Espírito Santo. Em seguida, em função desse evento miraculoso, isso trouxe perplexidade, trouxe dúvidas. Portanto, Pedro se levanta e traz esclarecimentos. E ele vem dizer que ali, naquele dia, naquele instante, naquele evento, havia se cumprido a profecia de Joel. E a partir daí, então, Pedro exalta a salvação em Cristo e declara o senhorio de Jesus Cristo. E é claro que essas explicações, essa exposição de Pedro, trouxe ali alguns efeitos. E os efeitos foram visíveis na história da igreja. A igreja passa a partir dali a crer na salvação única e tão somente pelo arrependimento, pelo nome de Jesus Cristo. Os cristãos passam a perseverar na doutrina, na comunhão, nas orações, no partir do pão. E nós vimos como um efeito resultante e natural dessa atuação do Espírito Santo, o fato de que a cada dia acrescentava à igreja o Senhor aqueles que haviam de se salvar. Então assim nós resumimos todo o capítulo 2. Hoje, irmãos, nós vamos ver os capítulos 3 e 4. Então nós vamos percorrer todo o capítulo 3, do versículo 1, até o capítulo 4, no versículo 31. Porque todo esse texto bíblico e todos esses versículos estão relacionados com o mesmo tema, que foi a cura do coxo de nascença. Sei que o irmão Paulinho já trouxe aplicações preciosas para nós no domingo passado. Mas hoje eu quero fazer, antes de expor para vocês, todas as lições nesses versículos, de 3:1 a 4:31, traçar um pano de fundo, fazer um rápido retrospecto desse evento. Vocês se lembram que aqui nós tínhamos um homem que a Bíblia não fala precisamente a sua idade, mas diz que ele tinha mais de 40 anos. Esse homem era coxo de nascença. Ele tinha algum defeito nas suas pernas que o impedia de caminhar. Portanto, esse homem de mais de 40 anos, coxo de nascença, era levado todos os dias e colocado nas escadarias do templo, mais precisamente em uma porta chamada Formosa. Esse homem estava ali porque ele vivia dependente da misericórdia das pessoas que por ali passavam. Ele vivia dependendo de esmolas. E eis então que em um dia determinado Deus mudou, transformou a vida desse coxo. Porque subindo as escadarias daquele templo, naquele dia específico, estavam Pedro e João, que iam para um tempo de oração. Ao passar e contemplar o coxo, eles não têm dinheiro para lhe oferecer, mas eles oferecem algo maior e melhor. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E Pedro, tomando aquele coxo pela mão, levantou. Imediatamente ele sai saltando, pulando, louvando a Deus. Isso, irmãos, traz uma repercussão tremenda, porque as pessoas conheciam aquele homem, mais de 40 anos nessa condição. Não era alguém que estava fingindo, mas era alguém que notoriamente eles sabiam, esse homem é coxo de nascença. Isso trouxe perplexidade.
E aí Pedro e João aproveitam a oportunidade. Alvoroço, as pessoas se juntam, Pedro se levanta e passa a anunciar o quê? O arrependimento. Está vendo? O que aconteceu aqui foi em nome de Jesus Cristo. Sabe quem é Jesus Cristo? Aqueles que vocês crucificaram, aqueles que vocês rejeitaram. Jesus Cristo, o Salvador, o Messias prometido. Arrependei-vos. Irmãos, naquele dia, a palavra de Deus nos diz que quase 5.000 pessoas se converteram. Mas ao mesmo tempo em que uns se convertem, traz o quê? A perseguição, a inveja por parte dos religiosos. Os religiosos que ali estavam percebendo, estamos perdendo nossa boquinha, estamos perdendo o nosso espaço. Esse Jesus Cristo está nos roubando as pessoas que antes vinham aqui para buscar os nossos favores. O que eles fazem? Prendem Pedro e João. Pelo menos uma noite eles passaram na prisão. E foram ameaçados por aqueles homens, por sacerdotes, por esses religiosos, a que não falassem, a não anunciassem mais no nome de Jesus. Mas uma palavra célebre sai das bocas de Pedro: nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Nada vai nos impedir. Porque esse homem que vocês viram que foi curado, não foi curado por nossa palavra, mas pelo poder de Jesus Cristo. E como o alvoroço era grande, os religiosos acabam o soltando, porque não tinha crime nenhum que eles tinham feito para permanecerem presos. E quando eles saem daquela prisão, para onde eles vão? Se encontrar com os irmãos. Se reúnem com os irmãos e passa a exortá-los. Vocês estão vendo, pelo nome de Cristo, nós seremos perseguidos, mas nós ficaremos firmes, anunciando a salvação em Jesus Cristo, amém? Esse é um resumão do capítulo 3, versículo 1, ao capítulo 4, versículo 31. Mas agora, em que nós podemos mudar a nossa vida, tendo acesso a essa história, a esses fatos? Hoje eu quero desafiar-lhes com 7 lições, 7 lições extraídas desse texto, e nessa história da cura do coxo de nascença. Preparados para viajar comigo? 7 lições. O relato dessa cura desse coxo na porta do templo vai nos ensinar verdades profundas sobre a missão da igreja e a maneira como nós, cristãos, e eu sempre gosto de perguntar, tem cristão aqui ou não? De como nós, cristãos, devemos viver a nossa fé. Então vamos ver quais são esses 7 princípios, essas 7 lições. A primeira lição está no versículo 1 do capítulo 3, está com a sua Bíblia aberta? Capítulo 3, versículo 1, diz assim: e Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a 9ª. Então, para ficar fácil também, como no capítulo 2 eu lhes passei 3 princípios com a letra E, hoje eu passarei 7 lições com a letra C. 7 lições com que letra? C. Então, quando eu olho para esse primeiro versículo, me vem a primeira lição. Sabe, irmãos, por que esse milagre ocorreu? Sabe por que a vida desse coxo foi transformada nesse dia específico, preparado pelo Senhor? Porque a primeira coisa que eu observo nesse versículo 1 é que havia em Pedro e João compromisso. Anote aí, a primeira lição é essa: compromisso. Compromisso de fidelidade na busca por Deus, compromisso com uma vida de oração, compromisso com uma vida de comunhão. Note que Pedro e João subiam juntos ao templo, para quê? Para orar, irmãos. Era mais ou menos 3 horas da tarde. Os judeus tinham como uma prática 3 períodos de oração. Lembra que Daniel, no Antigo Testamento, mesmo diante de um decreto impeditivo, a Bíblia diz que ele continuava a orar 3 vezes por dia? Por isso que o Salmo diz: de manhã ao meio-dia e à tarde eu te buscarei. Então aqui eles estavam com um compromisso marcado. Nada os demoveu desse compromisso. O compromisso de estar em comunhão, o compromisso de buscar a Deus, mas estando também com os irmãos juntos, e num local onde eles se reuniam. E um dos locais que eles se reuniam era o templo. Lembra que os efeitos dos esclarecimentos de Pedro acerca do evento do Pentecostes, um dos efeitos foi que todos os dias, nos templos e nas casas, eles não cessavam de quê? De orar.
e de compartilhar a palavra de Deus. Havia na vida de Pedro e João compromisso. E é o que falta na vida de muitos cristãos hoje, compromisso. Eles tinham um compromisso disciplinado de oração, um compromisso disciplinado de ir para a reunião pública. É naquele tempo que nós vamos, eu não troco nada da minha vida por isso. Agora, notem, olhem ao nosso redor, quantos hoje não deixaram esse compromisso por tantas outras coisas? Quantas vezes eu ou você não temos trocado o compromisso assumido com Deus por outras tantas coisas? Ai, irmãos, o primeiro princípio e a primeira lição que fez com que esse coxo tivesse a sua vida transformada é porque havia na vida de Pedro compromisso, tanto quanto havia na vida de João. A comunhão com Deus e a oração os manteve espiritualmente preparados, e a comunhão entre eles fortaleceu o ministério e o testemunho. Assim como no Antigo Testamento Daniel tinha compromisso, assim como no Novo Testamento Jesus tinha compromisso. Todos os dias de manhã, quando ainda se fazia escuro, Jesus Cristo ia ser o seu tempo de oração com o Pai Celeste. Da mesma forma que Daniel, da mesma forma que Jesus, da mesma forma que Pedro e João, você e eu também devemos ter compromisso. Você tem mantido o seu compromisso com Deus? A primeira lição que aprendemos é de mantermos uma vida de compromisso com Deus, vida de oração, vida de comunhão. Isso tem que ser um estilo de vida. Ah, meu amado, não troque esse compromisso. Assumiste um compromisso com Deus através dessa igreja, cumpra-o. Não importa qual é o seu compromisso, se é a simples guarda de um carro, como alguns pensam, se é fazer um cafezinho, se é estar na recepção, se é estar à frente de uma classe de EBD, se é estar no culto infantil, se é ministrar a música através do louvor, não importa qual é o ministério que você assumiu, não importa qual o compromisso, mantenha-o. Devemos ser pessoas confiáveis, em quem se pode contar. Porque se Pedro e João, nesse dia, não tivessem o compromisso firmado de lá estarem, aquele coxo teria passado um dia a mais, coxo em sua vida. Sabe, irmãos, às vezes perdemos oportunidades por não mantermos o nosso compromisso. E eu sempre tenho dito a vocês, Tomé foi um dos que sofreu na própria vida o fato de, descompromissado, não estar reunido com os discípulos na primeira aparição de Jesus pós-ressurreição. E por Tomé ali não estar, ficou a ver navios. Jesus se apresenta, abraça, todos apalpam, todos veem, Jesus ressuscitou. E como estava Tomé na história? Duvidando. Porque lhe faltou o compromisso. Ah, meu irmão, que nada tire de você o compromisso de continuar servindo a Deus, amém ou não? Servimos a Deus e não aos homens. Então a primeira lição que eu vejo aqui é a lição do compromisso. Olha que interessante, Pedro e João mantiveram um compromisso. O verdadeiro compromisso com Deus não se mede por emoções passageiras, mas pela constância na busca por Ele. É muito fácil ver gente com emoção passageira, conta comigo, e quer estar em tudo que é lugar, mas lhe falta compromisso, e compromisso fiel e verdadeiro. Então o verdadeiro compromisso, já dizia Lutero lá no passado, não se mede por emoções passageiras, mas pela constância na busca por Ele. Diga: Senhor, me faça mais compromissado contigo e com a tua obra, amém? Que saiamos daqui decididos a sermos pessoas confiáveis por mantermos o nosso compromisso. A segunda lição que nós observamos está nos versículos 2 a 5 do mesmo capítulo 3. Olha que interessante. Era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo, o qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Ah, irmãos, eu disse que a primeira lição que a gente encontra nessa história do coxo, no versículo 1, a primeira lição é o quê? Compromisso. Compromisso com Deus, amém? Compromisso com a sua obra,
compromisso com a oração. Mas a segunda lição que está clara aqui é também começada com um C, é a lição da compaixão. Veja, compaixão, sensibilidade às necessidades ao nosso redor. Eu falava aqui na escola dominical que essa semana eu fui comovido ao parar num semáforo, a olhar para uma senhora idosa, debaixo de um sol causticante, com uma vasilhazinha cheia de paçocas vendendo naquele semáforo. Eu falei, meu Deus, olhando para essa mulher, ela tem a idade de ser minha mãe, vendendo paçocas. Eu não sei qual é a necessidade dela, mas eu não gosto tanto assim de paçoca. Mas naquele dia eu me vi comovido a ajudar aquela mulher na venda das suas paçocas. Eu não sei se você já percebeu coisas assim ao seu redor, ou se você tem vivido uma vida tão atarefada, preocupada, tão absorto nos seus problemas, nas suas dificuldades, que talvez não esteja enxergando ninguém ao seu redor. Eu quando vejo Jesus Cristo, e eu preguei isso na nossa conferência de missões no ano passado, Jesus Cristo passava por diversos locais, e Jesus Cristo não estava olhando paisagens, nem tirando selfies, nem observando pontos turísticos, mas por onde Jesus passava, a Bíblia diz que ele enxergava pessoas, e isso trazia ao seu coração o quê? Compaixão. Vendo a multidão, teve compaixão delas. Irmãos, esse dia poderia ser diferente na vida desse coxo. Primeiro, se não houvesse compromisso na vida de Pedro e João, porque eles tinham um compromisso, naquele dia eles subiram aquelas escadarias. Mas a vida do coxo seria diferente também, se não houvesse na vida de Pedro e João, não somente compromisso, mas também o quê? Compaixão. A ponto de subirem aquelas escadarias e no meio de uma multidão, conseguirem enxergar aquele homem necessitado, há mais de 40 anos sem poder caminhar. Devemos estar atentos, irmãos, às necessidades das pessoas. Como a Bíblia nos diz na parábola do bom samaritano, e várias vezes eu já lhes esclareci. Às vezes a gente olha, o sacerdote passa de largo, vê o homem ali que havia sido, judiado, espancado, estava quase que morto à beira do caminho. O sacerdote passa de largo, o levita também. Qual era o papel do sacerdote se não ministrar no templo? Qual era o papel do levita se não ministrar também no templo? Mas eles estavam tão absorvidos no seu serviço ministerial, no serviço que eles achavam que era mais importante prestar para Deus no templo, do que olhar para as necessidades daquele homem na beira do caminho. Então o Senhor não quer que você arrume desculpas por conta de seu legalismo, por conta dos seus compromissos, para que você não faça o bem. A compaixão, amados irmãos, já dizia Mark Twain, que é a linguagem que os surdos podem ouvir e que os cegos podem ver. A compaixão é o que faz com que os surdos possam escutar a tua mensagem. A compaixão é o que faz com que os cegos possam enxergar a mensagem que nós estamos pregando. Por isso, porque eles tinham compaixão, Pedro e João foram instrumentos de Deus para transformar a vida daquele homem. O grande evangelista John Wesley já disse uma certa vez: faça todo o bem que puder, a todas as pessoas que puder, de todas as formas que puder. Ai, irmãos, esse milagre está aqui para nos trazer lições. E duas lições preciosas já vimos. A primeira, que o milagre só aconteceu porque em Pedro e João foi encontrado compromisso. Compromisso com Deus, compromisso com a sua obra. Mas em segundo lugar, esse milagre só aconteceu porque Pedro e João demonstraram compaixão. Então essas duas lições são preciosas, mas eu disse que são quantas lições? 7. Então vamos para a terceira. A terceira lição está nos versículos 6 a 9, ainda do capítulo 3. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram.
E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Irmãos, o terceiro princípio, a terceira lição que eu encontro aqui, é a lição de confiança. Confiança na autoridade do nome de Jesus Cristo. E por confiança, compreenda, é crer mesmo, é ter fé, é acreditar. Pedro não estava ali firmado em si mesmo, na sua autoconfiança, mas na confiança no nome de Jesus Cristo. E foi pelo nome de Jesus Cristo que Pedro estendeu a mão. A mão era de Pedro, mas o poder era de Cristo, amém ou não? A mão era de Pedro, mas o poder era de Cristo. Meus irmãos, o Senhor deseja que você e eu sejamos as mãos e os pés de Jesus nessa terra. Não por nosso poder, mas pelo poder de Deus, pela autoridade no nome de Cristo. Não faltou em Pedro e João compromisso. Não faltou em Pedro e João o que mais? Compaixão. Mas não faltou em Pedro e João o quê? Confiança. E confiança no nome de Cristo. Assim como Pedro e João, devemos agir e orar em nome de Jesus. Por que a gente ora, irmãos? Porque a gente tem que ter confiança no nome de Cristo. Por que você traz o seu pedido? Por que você compartilha o seu pedido? Por que nós oramos? Se não confiamos, irmão, é tempo perdido. Mas nós precisamos confiar no nome de Cristo, reconhecendo que essa nossa confiança deve estar no poder dele, que é a fonte de todo o poder e autoridade, e não em nossas próprias habilidades ou recursos. Já disse alguém no passado que o cristianismo não é uma religião de autoajuda, mas o cristianismo é uma religião de total dependência de Cristo, amém ou não? Não é de autoajuda, mas é de total dependência de Cristo. A primeira lição com C é o quê? Eu não ouvi, vocês estão perdidos, longes. A primeira lição com C é o quê? A segunda lição. E a terceira? Confiança, amém? A fé em Jesus é a chave que abre os tesouros do céu. Quarta lição, está nos versículos 12 a 15 e depois no versículo 19 do capítulo 3. Veja o que diz em Atos 3, 12 a 15 e depois 19. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos andar esse homem? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E no versículo 19 vem a chave: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Meus irmãos, que bom, Pedro e João tinham um compromisso, e ali estavam, subindo as escadarias. Pedro e João tinham compaixão, e viram no meio da multidão aquele homem e lhe estenderam as mãos. A mão era de Pedro, mas o poder era de Cristo. Mas em terceiro lugar, o milagre aconteceu por conta da confiança. Eles confiavam, acreditavam, tinham fé no nome de Cristo. E isso os encheu, sabe de quê? De coragem. A quarta lição é coragem. Em dar testemunho, mesmo diante da oposição. Irmão, sabe qual é o primeiro resultado da vida cheia do Espírito Santo? Não é sair falando em línguas, não. Não é ficar rodopiando, não é ficar pulando, caindo. O primeiro sinal de uma vida cheia do Espírito Santo é ousadia, leia-se coragem. Porque eles podiam se sentir intimidados. Era o momento agora de quê? De elevar o nome deles, talvez. Está vendo como estamos famosos, João? Pedrão, que lindo, hein? Olha a multidão se acercando. Mas foi a oportunidade para que com coragem
eles não diminuíssem o Evangelho, não pervertessem o Evangelho, mas com coragem e ousadia lhes dissessem: sabe em nome de quem ocorreu isso? No nome daquele de quem vocês entregaram, no nome daquele que vocês negaram, no nome daquele que vocês mataram. Arrependam-se e se convertam. Essa é a mensagem do Evangelho, amém ou não? Irmãos, o dia que tirarmos, e eu já disse isso em outras mensagens, o arrependimento da mensagem do Evangelho, nós pervertermos todo o Evangelho. Não há salvação sem arrependimento. E aqui o Senhor deu a eles coragem. Após o milagre, Pedro e João, com ousadia, com coragem, pregaram o Evangelho. E pregaram a necessidade do arrependimento. Mas isso custou, sabe o quê? A liberdade deles. Você está preparado? Você tem coragem mesmo para dizer sou cristão, se isso tiver que custar o seu emprego? Você tem coragem de dizer eu sou cristão, se isso daí tiver que lhe custar amizades? Você tem coragem realmente de dizer sou cristão, independentemente das circunstâncias e das consequências que esse reconhecimento lhe trouxer? Meus irmãos, isso trouxe e custou a liberdade deles. No capítulo 4, veja o que diz a partir do versículo 1. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Vê a turminha do contra. Doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E fizeram o quê? Lançaram mão deles e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram. E chegou o número desses homens a quase quantos? 5.000. Louvado e bendito seja o Senhor. Porque a coragem deles fez com que quase 5.000 pessoas se convertessem. Mas ao mesmo tempo em que houve conversão, houve oposição. Porque assim é a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Para uns essa palavra vai salvar, mas para outros a palavra vai o quê? Condenar. E tudo depende de como você responde a essa palavra. Ao desafiarem os religiosos, eles foram perseguidos, intimados a não falarem mais sobre Jesus. E sabe o que isso fez? Os acovardou, é isso? Pedro e João, não, vamos pensar um pouco, vamos ter um debate aqui agora, João, eu acho que é melhor a gente amaciar, vamos parar de anunciar o nome de Cristo? Foi isso? Veja o que nos diz o versículo 7 do capítulo 4. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? E aí vejam, Pedro cheio de quê, irmãos? Cheio do Espírito Santo, começou a falar em línguas. Assamalakai, é isso? Ou alabachúria, foi isso? Cheio do Espírito Santo. O que Pedro disse? Principais do povo e vós anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. O primeiro resultado de uma vida de coragem, porque é uma vida cheia do Espírito Santo, é não se acovardar e continuar anunciando a verdade, doa a quem doer. E é por isso que do púlpito dessa igreja, a única mensagem que continuará e deverá ser pregada é a mensagem do arrependimento, que pode fazer com que você que ainda não se arrependeu, possa ganhar o maior prêmio que um ser humano pode receber, que é a salvação e o perdão dos pecados, por intermédio de Jesus Cristo. Meus irmãos, no versículo 18, 19 e 20, é o ápice da coragem. Veja o que diz em 18, 19 e 20. Chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João, lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Pedro, ousado, irmãos, cabra corajoso. Esse é o mesmo que fugiu. Esse é o mesmo que tinha negado a Cristo.
Esse é o mesmo que estava na fogueira e saiu esbravejando: não conheço Cristo não sei quem é esse Jesus. É esse mesmo que, quando tem um encontro real e cheio do Espírito Santo, chega para as autoridades e diz: me diga uma coisa, você acha que mais vale eu dar ouvidos a vocês do que a Deus? Olha o que vocês estão me pedindo para eu deixar de ouvir a Deus e ouvir o que vocês estão dizendo que eu deva fazer? E no versículo 20 vem a coroa da coragem, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Amém, irmãos? Irmãos, essa é uma época em que o verdadeiro cristão não tinha medo de morrer por Cristo. E hoje os que dizem cristãos não conseguem nem viver por Cristo. Não conseguem viver para Cristo. Os que se dizem cristãos hoje não conseguem viver dizendo: sou cristão. Mas esses estavam dispostos a morrer pelo nome de Cristo. Coragem, irmãos, não é a ausência de medo, mas coragem é a vitória sobre o medo. Amém ou não? Não estou dizendo que você não vai sentir medo. Nós podemos sentir medo, mas coragem é nós vencermos o medo. Como Pedro e João, precisamos de coragem para proclamar o Evangelho, mesmo diante de oposição. Coragem para continuar exortando e conclamando todos ao arrependimento, porque o mundo precisa dessa nossa ousadia, o mundo precisa dessa nossa coragem, e coragem que só vem pelo Espírito Santo de Deus. Enquanto muitos pregadores hoje estão por aí anunciando, e essa foi a trend da semana, um dos pregadores do Evangelho das facilidades do nosso dia, dizendo que Deus jamais iria permitir que você sonhasse com algo que Ele não fosse te dar, porque Deus está aqui para satisfazer os teus gostos. Essa não é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é que você e eu temos que continuar tendo coragem para continuar anunciando o genuíno e o verdadeiro Evangelho, ainda que isso nos traga oposição. Tens essa coragem ou não? Amém. Primeira lição que aprendemos. Eu disse que são 7, já vimos 4. Vamos ver se vocês estão comigo. A primeira lição: o que havia em Pedro e João? Segunda. Terceira. Confiança em quem? Em Deus. E no nome de quem? E não autoconfiança. E hoje vimos isso em EBD, hein? Mas a quarta lição qual é? Coragem. Coragem de testemunhar, mesmo diante de oposição. Vamos para a quinta? Quinta lição. Versículos 10 a 13 do capítulo 4. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que estes são diante de vós. Por quê? Porque ele é a pedra que foi rejeitada. Ele quem? Cristo. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia, a coragem de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Meus irmãos, não há dúvidas, olhando para esse texto, que não somente havia coragem, mas a coragem era movida pela quinta lição, a convicção. Convicção de que Jesus era o único caminho. Convicção da centralidade de Cristo, convicção de no nome de quem eles creram. Nós estamos convictos, é no nome desse Cristo. Ele é a pedra que foi rejeitada, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual importa que devamos ser salvos. Convicção. Eles não buscaram a glória para si mesmos, mas glorificaram a Jesus. Isso mostra que o ministério cristão, tal como exercido por Pedro e João,
deve ser exercido por nós com um único propósito, não de exaltar a nós mesmos, mas exaltarmos a Cristo. Não exaltar o homem, mas exaltar o Salvador. O cristianismo que não começa com Cristo, termina com o homem. E o que começa com o homem, termina em decepção. Então não há ministério, não há salvação. A convicção tem que estar no teu e no meu coração, de que é o ministério cristão, a salvação cristã, o cristianismo e a mensagem que pregamos começa em Cristo e não no homem, porque se começa no homem, vai terminar em decepção e não em salvação. Assim como Daniel, irmãos, tinha convicção, assim como Sadraque, Mesaque e Abdenego demonstraram convicção. Olha, meu Deus pode me livrar, mas se meu Deus não quiser me livrar, ainda assim eu não me dobrarei e o servirei. Se tenho que ir para a fornalha, vou, e vou com essa convicção do nome de quem eu creio. Irmãos, da mesma forma que havia convicção em Pedro e João, você e eu precisamos manter a nossa convicção de que somente em Cristo há salvação. Crês tu isso? Amém ou não? Estás convicto disso? A cruz de Cristo é a única ponte entre Deus e o homem. Já vimos 5 lições. Está faltando quantas? 2. Vocês estão bons de matemática, hein? Está faltando 2 porque eu disse que eram 7. Mas vamos ver se vocês estão comigo. Quais são as 5 primeiras lições? Primeira, segunda, terceira, quarta e a quinta, convicção da salvação só no nome de Cristo. Vamos para a sexta? Versículo 23 do capítulo 4. Versículo 23 do capítulo 4 diz que soltos eles foram para a gandaia. Passou o problema, passou a aflição, passou a angústia. Vamos festejar, vamos comemorar. A hora que passou o perrengue, aqui nos diz que soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes e os anciãos. Lembra quando eu disse que a primeira lição é a lição do compromisso com Deus? E aqui mais uma vez nós vemos demonstrados o compromisso não somente com Deus, mas o compromisso com a sexta lição, que é o compromisso com a comunhão. Comunhão. Não tem lugar melhor para eu estar senão com os meus. Não tem lugar melhor para eu estar do que com os meus irmãos em Cristo. Eu quero estar lá. Vocês se lembram, irmãos? Eu não sei se está ainda na tua mente fresquinha, mas essa semana, eu lá em casa, preso em casa, por conta dessa tal Covid-19, me fez pensar naquele ano de 2020. Quem se lembra ainda? Quando você estava na sua casa, na frente de uma televisão, assistindo aqui, doidinho para tomar ceia de novo. A gente fazia vocês passar vontade, tomando um cálicezinho aqui, com a meia dúzia que estava aqui fazendo a transmissão. Você em casa pegava lá um pedacinho de pão puma, quem sabe um suco de uva, tangue, eu não sei, mas eu não vejo a hora, pastor, de voltar para a comunhão, como eu quero ir para a comunhão. E eu me lembro quando abrimos as inscrições, irmãos, o zap, não parava. O irmão Elias era o primeiro da lista sempre. Quero estar lá. Eu não era. Irmão Elias, abri a inscrição, quero estar lá. Aí nós abrimos cadeira cativa para os idosos, não é isso? Os idosos vêm, os que mais queriam estar aqui. Os irmãos falavam, quanto tempo, meu Deus, que eu não tinha essa comunhão. Meu irmão, e o que você tem feito hoje? Com a possibilidade e a liberdade da comunhão. Você tem trocado a comunhão pelo quê? Após a perseguição, os discípulos se reuniram para orar e buscar a Deus juntos, porque a comunhão dos santos é o oxigênio da vida cristã, amém ou não? A comunhão dos santos é o oxigênio da nossa vida cristã.
Ninguém consegue viver a vida cristã sozinho, precisamos uns dos outros. Mas, irmãos, quão triste é olhar para bancos, para ver aqui espaços vazios. E não quero aqui acusar, mas quantos que talvez aqui estão falhando em cada uma dessas lições, não têm tido compromisso, não têm tido compaixão, nem confiança, muito menos coragem, nem convicção, e falta-lhes, portanto, o desejo da comunhão. A igreja se sentiu motivada pelo exemplo, irmãos, e acabou também pelo exemplo de Pedro e João, avançando com ousadia. Irmãos, como os primeiros cristãos, como Pedro e João, precisamos de convicção de que não fomos chamados para caminhar sozinhos, mas para vivermos em comunidade, compartilhando a fé e fortalecendo uns aos outros. E eu termino esse ponto com mais uma frase, em que nenhum cristão pode viver isoladamente e permanecer forte. Nenhum cristão pode viver isoladamente e permanecer forte, porque precisamos uns dos outros. Vamos para o 7º princípio, ou a 7ª lição? Mas antes eu quero ver se vocês gravaram bem a 6. Qual é a primeira lição? A segunda? A terceira? A quarta? A quinta? E a sexta? E a 7ª, resultado de tudo isso, está nos versículos 29, 30 e 31. Mas eu já lhes adianto, quando todas essas lições e princípios estão presentes em nossas vidas, nós podemos atestar que houve então, com C, continuidade. Continuidade. A obra continuou. A igreja não parou, mas a igreja teve continuidade, porque a coragem, a convicção da nossa responsabilidade é o que nos faz avançar. Veja o que diz 29, 30 e 31. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E atente mais uma vez, todos foram cheios do Espírito Santo. Guarda essa frase, todos foram cheios do Espírito Santo. E qual é o resultado de uma vida cheia do Espírito Santo? Qual é o resultado de uma vida cheia do Espírito Santo? Anunciavam. E anunciavam com o quê? Com ousadia a palavra de Deus. Meu amado, a maior prova de uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida disposta a anunciar. E anunciar com ousadia, não se acovardar, mas se levantar e continuar anunciando o verdadeiro evangelho de Jesus. Tem tanta gente buscando tanta coisa. É a prova de uma vida cheia do Espírito Santo, é uma vida guiada pelas emoções. Uma prova de uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida que demonstre milagres, que fale em línguas jamais aprendidas. A maior prova de uma vida cheia do Espírito Santo é você sair daqui essa noite convicto de que, em primeiro lugar, não pode jamais lhe faltar compromisso com Deus. Vida cheia do Espírito Santo é vida que leva a sério o compromisso com Deus e o compromisso com a comunhão, amém ou não? Vida cheia do Espírito Santo é vida que demonstra compaixão com o próximo. Vida cheia do Espírito Santo é vida que demonstra confiança no nome de Cristo. Eu confio, é por isso que eu estendo a mão. A minha mão é a mão de Cristo, mas o poder vem por Ele. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida que demonstra coragem de testemunhar,
porque tem convicção de em quem ele crê, convicção no poder de Cristo. É uma vida que arde e arde por voltar para onde? Para a comunhão. Para estar aonde? Se não em comunhão. Mas a prova de uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida disposta a dar continuidade à obra do Senhor Jesus. A igreja não vai parar, amém ou não? A igreja não para. Ninguém detém o avanço da igreja. Ninguém deteve o avanço da igreja do Senhor. A igreja não morreu. A igreja não fracassou. Vieram ameaças, vieram ali terrores. Mas esse povo convicto deu continuidade, porque a igreja não pode parar. Irmãos, eu concluo dizendo que uma igreja com membros que tenham um compromisso, cheios de compaixão, que confiam em Cristo, que se enche de coragem, que prega com convicção, que arde por comunhão e que está disposta a dar continuidade à obra que o Espírito Santo lhe confiou, é uma igreja que vencerá todas as ardilosas artimanhas e ciladas do inimigo. Em Cristo seremos mais do que vencedores. Amém? 7 lições. E todos comigo vão repetir as 7 lições a uma só voz. Compromisso, compaixão, confiança, coragem, convicção, comunhão, continuidade. E que Deus nos capacite para a sua honra e glória, em nome de Jesus.